Oi, Soninha. Boa Tudo bem, noite a Soninha? todos. Como é que você está? Tudo bem? Melhorou, Sônia? Joia. Alberto. Muito boa noite Opa. a todos. Fala, cara. Boa noite a todos. Boa noite. Famoso domingo. Boa noite a todos. Bom final de domingo. Vamos lá, a gente vai dando início, então, ao nosso estudo, com a leitura do Minuto de Sabedoria. A página de hoje é a 106. Você está sofrendo? Supere sua dor com heroísmo, porque só os vencedores conseguirão o prêmio que se encontra à espera deles. Não se apresse, mas também não desanime. Supere sua dor com heroísmo, busque alegria e viva com a sensação otimista daquele que sabe lutar sem desfalecimento. E verifique que sua vida se transformará num hino de ação de graças ao Pai todo bondade. Que linda página. Que a gente tenha a força para superar as dores e os momentos de aflição. Vou pedir o nosso amigo cantor Carlos Henrique para fazer nossa prece inicial. Pode ser, Carlos? Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai Criador, as bênçãos de mais um dia. Tão lindo dia de sol, onde os pássaros estavam cantando de manhã cedo, onde as flores exalavam seus perfumes no jardim, Senhor. O céu azul, o sol, as nuvens, as montanhas, tanta beleza, tanta alegria, Senhor. E nós, os homens, que precisamos muitas das vezes nos forçar o coração para sentir todo este aroma, porque não sabemos apreciar as belezas que tu mostra para nós todos os dias. Possamos refletir sobre tudo isso, sobre todo esse amor que tu derramas sobre nós, sobre todas essas belezas que tu nos concedeste, para que nós, nessa escola abençoada chamada Terra, pudéssemos crescer, caminhar, iluminar os nossos próprios corações. Que esta noite abençoada, Senhor, seja premiada pelos estudos, pelas reflexões de nossos irmãos, acerca de tudo que tu trouxeste para nós. Que a paz, a luz e a esperança nos guie, Senhor, nesta semana que se inicia. Assim seja, graças a Deus. Assim seja, Carlos. E que você começa e faz tua prece falando o que tem a ver, né, com o nosso estudo de hoje. Nós estamos trabalhando com Palavra de Vida Eterna e o título de hoje é Vida e Posse. E você falou das maiores riquezas que nós temos, a natureza e o quanto a gente ainda tem dificuldade para valorizar e olhar para essas riquezas, né? Muito bom, meu amigo. Quem vai fazer nosso estudo de hoje é a nossa querida Eliane. Bem-vinda, Eliane. Oi, boa noite. Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Vida e posse. Não é a vida mais que o alimento? Jesus, Mateus 6,25. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a ramagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória e evidência. Senhoreia terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. Retém grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam, e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, assim, a tua condição de uso frutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma.
começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza da terra, a beleza pela primeira vez, e agradeça a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar, serve sem prender-te. Lembre-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Do livro Palavras Eternas, do Espírito Emmanuel, com o Chico Xavier. O que eu entendi desse texto é que Jesus está falando das coisas daqui da Terra, né? Não só do dinheiro, né? Mas de todas as coisas aqui da Terra, e ele não está condenando. Ele não está condenando a riqueza, ele não está condenando as coisas que você tem. Ele está nos alertando sobre o uso em excesso, né? Se você tem muito dinheiro e você usa ele adequadamente, né? Fazendo a caridade, ajudando o outro, não tem nada demais você ter o dinheiro, né? Se você tem roupas que você não usa mais e está dentro do seu armário, você precisa se desfazer delas, né? Doar a quem necessita, porque chegará um ponto que você não usará mais essa roupa, e essa roupa será devorada pela traça, e aí nem você usou e nem você fez vestimenta para uma pessoa que necessita, né? Existem pessoas que guardam comidas, né, dentro da geladeira, dentro de armário, e quando vão procurar, os bichinhos já estão nesse alimento, já estragou dentro da sua geladeira, e ele não se alimentou e nem alimentou a quem necessita. Existem pessoas, até o Mário comentou lá na sala, eu nem fui tão longe assim como ele falou, mas existem pessoas que têm imóveis, né, que nem pisam nesses imóveis. O Mário falou lá na sala, Mário, eu vou citar aqui seu exemplo, de pessoas que têm casa, que para andar na casa precisa de um carrinho para se deslocar dentro da própria casa, de tão grande que essa casa é. Será que ele precisa tanto de uma casa assim, né? Ontem apareceu na televisão o Palácio Guanabara, que até o chão tem ouro. Será que tem necessidade de um chão revestido de ouro, mesmo que seja o Palácio Guanabara? Então, eu acho que é isso que Deus está convidando a gente para a gente refletir. O que você tem de acesso, que você compartilhe com o seu irmão, mas compartilhe na caridade, né? Porque a verdadeira vida não é essa que a gente vive aqui. Nós estamos aqui nessa vida porque essa vida é necessária para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Tudo que está aqui de material é necessário para a nossa caminhada espiritual. Se não fosse assim, nós não teríamos chegado até aqui, né? Pelo que eu ouço vocês falando aqui, e hoje eu entendo porque quando eu leio qualquer coisa de Jesus, eu me sinto como se eu estivesse lá naquela época. Nós já fomos aqueles povos lá, né, animalescos, abrutalhados, que eu até me assustei quando eu tomei pé disso, né? Mas se nós chegamos até aqui foi justamente porque Deus nos concedeu, né, essa oportunidade de virmos aqui nesse planeta, ou em outros que eu já ouvi aqui vocês falando, para nós nos melhorarmos. E aí nós temos necessidade de tudo que está aqui, né? Do carro, da casa, da roupa, do sapato, do dinheiro, mas o que nós fazemos com isso e quanto de acesso nós temos, né? Quando Jesus fala, não é a vida mais do que o alimento, é até estranho, né? Ele falar isso, mas eu estou aqui vivendo
nesse plano. Eu não preciso me alimentar. O alimento que ele fala é o alimento que você utiliza em excesso, né? E não é só o alimento, o arroz, o feijão, é tudo que você alimenta seu corpo aqui. E você precisa alimentar da palavra de Deus, né? Das leis morais. Esse que é o verdadeiro alimento que Jesus nos convida a fazer uso em excesso, as leis morais e a palavra de Deus, né? Até porque ele fala aqui, da grande vida. A grande vida que eu entendi aqui é a vida espiritual. Ele até botou em letras maiúsculas, né? Não ouvide assim a tua condição de usufrutuário do mundo e empreende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Os valores da grande vida eu entendi como vida espiritual, os valores são as leis de Deus, né? As leis morais, que aí as leis morais nos convida a nos despirmos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? E termos em excesso o quê? A humildade e a caridade. É isso que Deus convida a gente. E aí ele vai falando de tudo em excesso, e o que me chamou muita atenção foi quando ele falou que ama pela glória de amar e serve sem prender-te. E aí ele não fala só das coisas materiais, do conhecimento que você adquire, você também tem que dividir, porque se você não divide o conhecimento que você adquire, também você está cometendo um excesso de ficar ali adquirindo, não está dividindo com ninguém. Para você levar para o outro lado, não faz muito sentido, né? Então, você tem que dividir o conhecimento que você adquire. A Adriana, ela é professora de português, eu acho que ela sabe até melhor como é que fala isso, né? A pessoa que adquire o conhecimento e não divide com ninguém é como um burro que vive o tempo todo carregando uma carga em cima dele. Não é isso, Adriana? É alguma coisa disso daí, né? Então, nós temos que dividirmos o conhecimento que nós adquirimos, né? E, no final, ele fala sobre: lembra-te de que amanhã restituirás a vida, o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amelhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras, né? Eu acho que aqui a gente tem que sair um pouco do ter, parar de conjugar um pouco o verbo ter e conjugar o verbo ser, né? Nós devemos ser humildes, caridosos, escutar o próximo, aceitar as críticas, né? Desde que a pessoa não te humilhe, não te ofenda, você tem que aceitar as críticas do outro, né? Escutar, pelo menos, a crítica do outro, porque ninguém é 100% certo e ninguém é 100% errado. Todos nós temos virtudes e defeitos, né? E que você não vai levar nada dessa vida. Lá na sala a gente até estava falando, o Mário falou assim, a gente só leva a roupa, alguma coisa dessa. Falei, Mário, depende da religião, porque às vezes nem a roupa, porque existem religião que enterra o seu ente querido sem roupa, né? De caixão fechado, porque é a cultura dele, pega o corpo e bota lá no caixão e fecha o caixão. Então, depende da cultura, da crença que a pessoa tem, porque às vezes nem a roupa não vai. Às vezes a pessoa trabalha, junta o dinheiro e a família briga com o preço do caixão, porque é muito caro. Ele juntou o dinheiro para comprar o caixão dele e a família não quer gastar o dinheiro com o caixão dele. Eu queria ler um pouquinho aqui do capítulo 16, mas eu acho que não vai dar tempo, onde Jesus conversa com aquele jovem rico, onde ele fala exatamente disso, quando ele convidou o jovem rico para se desfazer da fortuna dele. Jesus não estava convidando que ele ficasse pobre, né? Não fazia nenhum sentido, mas que Jesus convidou ele para fazer uma reflexão de tudo que ele tinha acesso. Apesar dele ser uma pessoa boa, de praticar os 10 mandamentos de Deus, mas ele era apegado à fortuna dele, e ele não abria a mão da fortuna dele. Então,
Eu entendi que foi esse convite que Jesus fez a ele, para ele fazer uma reflexão do que era necessário para ele em relação àquele dinheiro todo que ele tinha, se ele não precisava dividir com os outros irmãos, tá, pessoal? O resto eu vou deixar aí para vocês falar se eu raciocinei certo ou não. Um beijo para vocês. Roberto, um beijo para você, com licença da Inês, tá? Muito bom, Obrigado. minha amiga. Excelente estudo, Eliane. Onde você estava esse ano todo que a gente não ouviu você falar assim? Que belezura. Excelente, muito bom. Obrigada, minha amiga. A gente passa, então, para os grupos que conversaram sobre essa página tão importante, né? Vida e Posse. O primeiro grupo é o Sheila, ficou com o Carlos Fernandes, a Eliane, o Jairo e o Mário. É isso? Então, quem vai falar por esse grupo? Ninguém? Combinou de falar pelo grupo? É o A Carlos. Eliane já acabou de falar pelo grupo. A Eliane já acabou de falar pelo grupo, mas Vamos lá. tudo bem, vamos lá. O que nós estamos falando é que, infelizmente, né, as pessoas ainda querem juntar as riquezas na terra, né? Tá certo que a pessoa queira ter uma boa casa, queira ter um carro, a roupa, que Deus não condena isso, mas ele condena o excesso, né? Para que 10 carros dentro da garagem se você é uma pessoa só, né? Para que a casa com tanto cômodos se você nem entra nesses cômodos? E o pior de tudo, né, que nós estamos falando, as pessoas às vezes para conseguirem isso passa por cima do outro, né? Fazem de forma errada para conseguir juntar essa fortuna e não sabe trabalhar com ela, como diz ali, para o seu próprio bem, né? Porque juntam fortunas que não vão conseguir nem utilizar e não sabem também trabalhar com ela para o bem dos seus semelhantes, que se transforma no bem dele, para a vida eterna, para onde todos nós um dia vamos, porque nós somos meramente depositários de Deus, até mesmo do nosso próprio corpo. E como foi também dito lá no grupo, algumas pessoas ainda são também tão agarradas, né, materialmente, que constroem mausoléus que são palacetes dentro de cemitérios, de mármores da mais cara que tem, e quando enterradas ainda querem ser enterradas com seus relógios de ouro, seus cordões, como se fosse possível levar isso, né? E que o texto nos diz que o que nós levamos são simplesmente aquilo que o nosso espírito consegue adquirir moralmente, intelectualmente, através do estudo, através das boas ações, através da ajuda, através da humildade, né? Através da caridade. E a Jane estava dizendo também que como a espiritualidade ela é boa conosco, né? Porque é um tema que vira e volta, ele retorna, né? Seja com algum amigo ou com outro, mas por quê? Porque nós estamos tido, né, a dificuldade de aprender, porque algumas pessoas não usam o dinheiro, viram escravo do dinheiro. É isso que nós chegamos à nossa conclusão. Muito bom, meu amigo. Excelente comentário aí do seu grupo. Muito obrigada. A gente passa, então, para o grupo Humberto de Campos. Ficou com o Carlos Mariano, com a minha mãe e com a Soninha. Bem-vindos. Quem vai falar? Boa noite a todos. Eu, Adriana. Bem-vinda, Sônia. E obrigada pelo estudo, Eliane. A palestrante aqui, pelo que eu vejo, é você, né? Estava escondida mesmo, mas ainda bem que a Neidinha te resgatou. Nós conversamos muito sobre essa mensagem que Emmanuel nos trouxe. E justamente, principalmente a mensagem que ficou marcada para a gente é que a gente não esqueça, em momento algum, que somos espíritos num corpo emprestado, encarnado, né? Nesse corpo emprestado. E que o que nós vamos prestar conta é sobre a consciência que nós tivemos de melhora diante de tudo que nos foi ofertado. Dona Iris lembrou uma frase de Chico,
que falava que se você tem uma roupa que está há um ano no armário sem uso, é sinal de que você não precisa mais dela, né? Ela citou isso e falou sobre também outras coisas. O Carlos também falou até de um livro, mas me perdoa, Carlos, que eu não consegui gravar o nome do livro, e que fala justamente sobre isso, sobre esse bem que a gente vai prestar conta, que é da benevolência, da caridade, da transformação que a sua consciência te fez alcançar, né? Porque a gente busca todos os dias, a gente está procurando estudar, a gente está procurando trabalhar, né? A gente está procurando se melhorar, e é justamente sobre isso. Não é errado você ter os seus bens, ainda mais quando você luta com dignidade, você busca com seu esforço próprio. O errado é você não saber fazer nada com esses dons. E o Carlos ainda lembrou do Silvio Santos, eu lembrei do Magazine Luiza, que conseguiu, diante da pandemia, esse crescimento sustentando muitas famílias. Então, isso tudo são formas do bem, de você se colocar para transformar a sua história e a história dos outros. Muito bom. E é esse tesouro que Emmanuel chama a nossa reflexão. É isso que ele quer que a gente preste conta. Muito legal, Sônia. Obrigada por falar aí pelo teu grupo. Hoje mesmo eu, João e minha irmã conversávamos exatamente sobre isso, né, irmã? É, João? Sobre a quantidade de roupas, de coisas que a gente guarda e não usa, né? Passa para frente. A gente falou exatamente sobre essa parte da página. Muito bom. Obrigada, Sônia. A gente vai para o Caibá Shooter, ficou com Leila, Zé, Roberto e Carlos Henrique. É muito Carlos nesse estudo, gente. É isso mesmo? Aí os cavaleiros me colocaram para falar. Muito bem. Justamente isso, né? Nós temos que ter a posse do necessário, mas como ainda nós somos egoístas, queremos tudo. Tem gente que tem sítio, tem casa de praia, que nem curte, só para dizer que tem, né? Só para dizer que tem. E outra coisa, o que Deus quer da gente, que Jesus quer, é que façamos a nossa reforma íntima, nos melhoramos, que é isso que nós vamos levar. Outra coisa, se você tem um talento, por exemplo, você trabalha numa firma, aí você já adquiriu lá o trabalho, sabe? Então, você tem que passar o que você sabe para outro, que você não é eterno, não é? Mesma coisa dentro da casa espírita. Tem gente que, não, eu faço isso, não passa adiante, gente. Ninguém é eterno. Você aprendeu, fala aí para Ana Maria isso, minha chefa. Minha chefa, você não precisa me passar, não, que eu já estou indo. Então, você tem que ensinar o trabalho para o outro. Você não é eterno. Mas tem gente que é tão egoísta que ele não faz isso. Não ajuda o próximo, não ajuda o irmão. Então, o que Jesus quer é isso. Você fazer a caridade, fazer o bem, ensinar. Se o outro não sabe, você já sabe mais um pouquinho, você ajuda. É isso que Deus quer, foi isso que nós conversamos. Eu conheço uma pessoa, eu gosto de falar de casa, que ela é minha irmã. Ela, menina, guarda, acumuladora, não divide. Sabe que nem receita de bolo, de nada, ela não dá. Pergunta assim, passa a receita para mim. No outro dia eu liguei assim, falei assim, passa aquela receita. Eu não sei onde está. Assim, não passa não. Para que vai levar receita? Nem a roupa que você vai enterrar você não escolhe, aí fica aquele guardando. Aí não dá, é isso aí. Que nós Muita prece, muita prece. Obrigada, minha amiga. Legal vocês terem falado, a Eliane falou, você falou agora também, né, dessa posse do conhecimento, né? Claro. Tem tantas posses, a posse do outro, do namorado, do marido, do filho. Tantas posses, né, que a gente pode dar uma bela palestra aí para os colegas que fazem palestra, pensar nesse tema para desenvolver, eu acho muito legal. Obrigada, Leiloca. A gente vai para o grupo Leon Denis, com o Evaldo, com a Martinha e com a Neide. Eu levei uma carteirada aqui em público da Neide, né? Então, não tem nem como fugir. Tem nem como... Até pensei em fugir, mas ela... Veja, se ela manda no privado, eu finjo que não li. Mas ela mandou no público, então a gente vai obedecer, né, Neidinha? Porque eu estava conversando com a Neidinha
que Jesus fala sempre assim, não é a vida mais que o alimento, porque, sabe, Jesus, quando fala de vida, é vida espiritual, gente, não é vida material. Jesus não se refere em momento nenhum na vida material, mas sim na vida espiritual. Não é a verdadeira. A vida é vida, seja nos dois planos, é vida, é uma só. Mas Jesus se preocupa com a nossa condição de espíritos imortais. Eu estava ouvindo os colegas falarem, existe realmente muita preocupação em relação ao comportamento, mas Emmanuel está usando para mim. Ele está falando para mim, não é para eu analisar o outro. O outro é problema do outro. Agora, como eu me comporto diante do entendimento que eu tenho acerca dos bens que eu estou adquirindo aqui na vida física? Eu posso adquirir os bens que não podem me adquirir. Eu não posso ser escravo das coisas. Eu preciso usar as coisas, seja do carrinho, da bicicleta ao avião. Quem tem avião, glória a Deus para ele que ele tem avião. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com o que ele vai fazer com o avião. Agora, o que eu vou fazer com a minha bicicleta é responsabilidade minha. Isso aí eu vou ter que prestar conta. Então, quando a proposta do mestre que Emmanuel disserra para nós é o que eu estou fazendo com as minhas conquistas. Vou parar de olhar a vida da Jane. A Jane é a Jane. Jane vai prestar conta do caminhão dela. Agora, eu vou prestar conta do meu carrinho de mão. Então, não importa, na realidade, como o outro está se comportando. Porque muitas das vezes, graças a Deus não é o nosso caso, mas muitas das vezes a gente critica mais por inveja do que por outra coisa. Fulano tem 3 carros. Graças a Deus, ele tem 3 carros. Eu não tenho nenhum, então, graças a Deus que eu não tenho nenhum. Agora, o que importa são as minhas atitudes. É isso que Emmanuel faz a reflexão interior. Muito bom, Evaldo. Sempre aprendendo com você. Adorei isso. A gente pode adquirir os bens materiais é que não podem nos adquirir. Vou escrever isso, adorei. Muito não é de Evaldo, obrigada. não, é de Emmanuel também, tá? Que ótimo! Você trouxe para a gente. Lindo isso, muito obrigada. A gente vai para o Manuel Filomeno de Miranda, ficou com a Ana, Jorge, Sâmia e Sandra. Bem-vindos. Quem vai falar? Jorge. Oi, Adriana. Minha internet está ruim, mas as meninas pediram para eu falar. Eu vou falar rapidinho, qualquer coisa elas completam. Okay. Eu vou falar primeiro que no início do texto ele alerta sobre a loucura. Tudo isso que foi dito aqui realmente pode levar à loucura, nesse plano e em outro, né? Tudo já foi dito aí sobre se desapegar, mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele não falou só do material, Emmanuel. Ele falou das vantagens, da fama, do destaque. E muita gente que é apegado e demais a isso. E quando você perde isso, às vezes até quando você simplesmente se aposenta, né? E não é mais um vice-presidente, um diretor de uma empresa, isso causa um mal-estar e a pessoa se perde completamente, porque ela não foi preparada para sair. Então, falando um pouquinho diferente do que foi dito, comentei esses 2 itens. Aí, se as meninas quiserem fechar, fique à vontade. Meninas, Ana, Sâmia e Sandra. Colaborando aí, olha a oportunidade que o Jorge está dando para vocês, de ouro. Vai pegar. Depois não reclama, hein? Completa, Sandrinha. Você falou tão bem. Espera aí, Sandrinha. Fala. 1 minutinho. Oi. Também foi dito também que temos que nos cuidarmos também dos nossos pensamentos, né? Que Jesus coloca para a gente e nos mostra que a gente tem que fazer as nossas atitudes e temos que também pensar em certas coisas que nós falamos. Nós temos que cuidar com as nossas palavras, mas não transmitir, para a gente não transmitir ações diferentes e assim por diante. É isso aí. Muito bom, Sandroca. Gosto quando você fala mais, tá bom? Tá. Obrigada a todos os grupos, a todos vocês que participaram de forma tão bonita desse estudo de hoje, né? A Eliane, que se preparou de forma tão linda e
Não falou só com o coração, não, Roberta. Ela falou com o estudo. Você vê que ela estudou e falou com o coração que ela tinha estudado. Muito bonito mesmo, Eliane. Bonito de se ver, como diz Jane. Obrigada, minha amiga. Eu vou pedir minha irmã para fazer a prece final hoje. Pode ser, irmã? Pode sim. Senhor Jesus, obrigada por todas as bênçãos recebidas no dia de hoje. Obrigada por todo aprendizado que temos a oportunidade de levar para as nossas vidas e pelas reflexões que temos feito, porque com certeza, Senhor, melhoramos um pouquinho a cada dia. Que toda a energia, que toda a luz gerada nesse trabalho possa envolver a todos. Que tenhamos uma noite de paz e de trabalho e que possamos, Mestre, hoje e sempre, ter gratidão por esse momento aqui, em que aprendemos tanto e que nos confraternizamos com tanto carinho. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, minha irmã, que assim seja para todos nós. Eu me emocionei aqui. Você sabe por quê, né? Vamos lá. A gente vai para uma música que se chama... O Jorge falou a palavra que eu queria escutar aí. Ele falou da palavra apego. Né? A música se chama O Desapego. E fala do desapego e do amor. É uma pessoa falando primeiro no violão e depois ele vai cantar. Eu achei muito bonita. Vamos ver se a gente consegue aqui passar para vocês. Espera aí. Não. Vou fechar aqui. Pronto. Eu só ajeitar aqui. Não se sofre porque se ama. Se sofre porque se apega. Se apegar é querer ter para si algo que nunca nos pertenceu. Se apegar é desconfiar da sabedoria do tempo, do destino, que traz e que leva cada ser no momento exato, e não no nosso tempo. Amor é dar asas, o apego é cortá-las. Amar é dizer, eu quero que seja feliz. E o apego é dizer, eu quero que me faça feliz. O apego sempre dói. Apego é pesado. Porque na ânsia de acorrentar o outro, acorrenta a mim mesmo. E me aprisiona a minha própria infelicidade ao pensar no que poderia ter sido e não valorizar o que foi. O amor é o mais leve de todos os sentimentos. Pode até doer, sabe? Mas a última lágrima do amor é sempre de fé e libertação. Porque o amor confia. Confia que haverá sempre um verão esperando por cada andorinha que parte. E por isso no final, o amor permite que se volte a sorrir. Porque compreende com lucidez a seguinte verdade. Sei que a dor aperta, mas o amor liberta e dá asas para quem precise um voo alçar. Se olhar além do que os olhos veem, saberá que cada alma ocupa o seu lugar. Quantas vezes eu disse amor sem saber perdoar? Quantas
Quantas vindas é preciso para entender que a vida é outra chance de recomeçar? Quantas vezes eu disse dor sem saber o que é perder? Quantas vidas é preciso para entender que amar é bem mais do que corresponder? Sei que a dor aperta, mas o amor liberta e dá asas para quem precise um voo alçar. Se olhar além do que os olhos veem, saberá que cada alma ocupa o seu lugar. O seu lugar. O seu lugar. Liberta, deixa voar. Eduardo Belli, O Desapego. Linda música, espero que a mensagem tenha ficado no coração de cada um de vocês e vamos desapegar. Beijo no coração. Beijo, gente. Beijo, boa noite para vocês. Boa noite, fique com Deus. Um beijo no coração. Boa Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa Pisou na música. Deus abençoe. Tchau, gente. Boa noite a todos.